Olá, este é o podcast Tabloide de História e Pedagogia da FIG Uninesp. Eu sou o professor Henry de Carvalho e hoje nós vamos entrevistar uma grande historiadora, pedagoga, professora de letras, mestra, doutora, duplamente mestra, doutora, Adriana Cronenberg. Adriana. Boa noite, Henry. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ô, Adri, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu falar uma outra coisa sobre a Adriana. A Adriana foi nossa aluna aqui na FIG Uninesp. Isso há muitos anos, claro que ela já passou por várias outras instituições, mas é preciso frisar que é, de algum modo, prata da casa também. E, Adriana, eu queria, para começar, que você falasse um pouco da sua trajetória. Desde lá da Baixada Fluminense, né, que você é carioca, não é isso? Sou. E a sua vinda para São Paulo e a relação entre, por exemplo, o seu objeto de pesquisa. Quando você fez a graduação, eu fui o seu orientador e você estudava o Dom Adriano. Exato. Né? E eu queria que você contasse um pouco quem é o Dom Adriano, a sua história e como a sua história cruza com a dessa personagem que acaba se tornando a sua dissertação de mestrado. Sim, uma das. Uma das. Mas tudo foi relacionado a isso, né? Tudo começou com isso. Eu era sua orientanda, né? E você me pediu um trabalho, uma proposta de um TCC. Eu trouxe uma determinada proposta, você não se agradou muito da proposta e pediu que eu pensasse num outro assunto, mais relacionado com história, com resistência, né? Com movimentação social, com transformações sociais. E aí eu fui para casa e fiquei pensando e lembrei de uma passagem da minha vida, que é uma passagem bastante marcante. Quando eu tinha 11 anos, 11 anos de idade, eu morava em frente a uma igreja católica na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Portanto, eu sou fluminense e não carioca, mas podem me chamar de carioca, ótimo. Não tem problema. Eu morava em frente a uma igreja católica, bem em frente, e um belo dia, em 1979, eu abri a janela da minha casa e encontrei a igreja totalmente pichada, com frases ofensivas ao bispo da cidade, que era o Dom Adriano Hipólito. Eram frases chamando o Dom Adriano de comunista, pederasta, e entre outras ofensas. E esse episódio ficou muito marcante. A partir daí, eu comecei a procurar entender por que tanto ódio contra Dom Adriano. E quem era exatamente Dom Adriano e o que ele fazia. Então, Dom Adriano foi bispo de Nova Iguaçu nos anos da ditadura militar, passou da ditadura, ele foi de 66 a 94, mais ou menos, bispo de Nova Iguaçu, por aí. E ele fortaleceu os movimentos sociais, lutou contra a ditadura, assumiu uma posição de resistência atrelada às ideias da teologia da libertação, assim como faziam outros bispos nesse momento da história brasileira, né? Fortaleceu os novos movimentos sociais lá na região. E por isso ele pagou um alto preço, além de ser perseguido por calúnias e difamações, ele foi sequestrado, foi torturado, foi pintado de vermelho, abandonado nu nas ruas, numa rua em Jacarepaguá. Mesmo assim, depois da tortura, ele continuou lutando, ele não esmoreceu, né, como aconteceu algumas vezes na história das vítimas da repressão, ficarem muito abaladas psicologicamente. A gente sabe que isso era uma estratégia, né, da repressão da ditadura. Dom Adriano, ao contrário, ele continuou a luta. Depois disso, ele fundou o Centro de Direitos Humanos lá em Nova Iguaçu. Então, ele teve uma trajetória muito rica. Então, eu peguei e falei, eu vou falar do Dom Adriano no meu TCC de História. E fiz o meu TCC baseado na vida de Dom Adriano e no enfrentamento dele à violência, né, aos esquadrões da morte que agiam com bastante crueldade, né, e bastante fortalecidos. Eles eram bastante fortalecidos em Nova Iguaçu. Adriana, você assistiu o Lúcio Flávio? Sim, assisti algumas vezes.
no filme, o Lúcio Flávio, ele parece ser ele é o pré-Esquadrão da Morte, né? Exatamente. Lúcio Flávio, ele participou ali daquele contexto, sim. Tá. Não, então só para eu entender, e de repente quem está assistindo também se assistiu. E as pessoas que estavam envolvidas com o Lúcio Flávio, né? Sim, né? O Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, né? Uma referência importante de filme. E depois teve Quem Matou o Lúcio Flávio, né? Esse eu não assisti. É de quem que é, hein? Não sei, agora eu não lembro o autor, não. O diretor. Tá bom. Mas assim, você estava numa história assim. Eu tive a chance de ler o seu livro e é realmente uma preciosidade conhecer a história do Dom Adriano, porque ele é um paralelo que a gente tem com o Tito, né? Exato. É um paralelo com o Tito, só que o Tito, infelizmente, diante de uma sensibilidade que só pode ser, ele acabou tomando medidas radicais aí, né? Acabou se matando, né? Enlouquecendo e tal, né? E o Dom Adriano conseguiu suportar, né? Sim. Então, a sensibilidade é uma coisa que não pode ser usada para medir ninguém. Não, né? Nenhum caráter, não né? tem. Agora, me diz uma coisa, e como é que você faz essa ponte entre a religiosidade e a luta do Dom Adriano? Como é que você conseguiu... Eu não consigo... Porque, de um lado, a religiosidade apresenta uma certa resignação, né? E a gente precisa lembrar que nos anos iniciais da ditadura, nós tivemos aí uma forte presença da conservação religiosa apoiando, não é? Sim. E aí você tem aí um outro momento em que não, ou pelo menos um setor e alguém do alto escalão da igreja, né? Um bispo, né? Sim. Vamos falar, então, da Igreja Católica, né? Vamos falar da Igreja Católica. Porque hoje nós temos visto uma postura diferenciada de algumas igrejas cristãs em relação ao crime, à criminalidade, ao crime organizado e tal. Primordialmente, o que diferencia o ponto, né, que era o ponto de corte para o Dom Adriano, era a luta armada, né? Ele sempre se colocava contra, a menos que fosse imprescindível, né? Então, porque não matarás, né? Então, claro. Ele tinha... E ele nunca se colocou como uma pessoa comunista. Ele era um defensor da teologia da libertação. Essa aliança entre a esquerda marxista e a igreja, parte da Igreja Católica, né? Porque não foi toda a instituição que assumiu essa abordagem da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela pregava o quê? A emancipação do povo, né? Que o povo, eles usavam muito essa palavra, se conscientizasse, se organizasse e lutasse pelos seus direitos fundamentais. Então, o que movia Dom Adriano era ele acreditar no ser humano emancipado e no ser humano tendo todos os seus direitos assegurados. Então, as lutas nas quais Dom Adriano estava envolvido eram lutas para garantir os direitos básicos e a dignidade do ser humano na sua forma integral. Como os agentes da repressão viam o trabalho do Dom Adriano, aí é um outro assunto, viam que tinham a opinião de que ele fazia um trabalho comunista, porque ele organizava, ajudava na organização, oferecia ajuda jurídica aos movimentos sociais, dava proteção a pessoas que viviam na clandestinidade, né? Dava proteção a pessoas que eram procuradas e também pessoas que já tinham passado pelos porões da ditadura e iam se abrigar em Nova Iguaçu, sob as asas do Dom Adriano. Esse tipo de acusação leviana também existe contra o padre Júlio Lancelotti, né? Também, dizer, né? Sempre que você faz pelos pobres, sempre que você faz para aqueles que precisam, te chamam de comunista, né? Exato. Mas eles não conseguem ver que quando você luta pelos direitos humanos, você não está numa luta comunista, né? Porque existem os conceitos que
essa parte aí, principalmente agora, que é tão relevante nós falarmos sobre isso, né? Essa parte da direita não muito esclarecida, que quando vem alguém defendendo os direitos humanos, né, acha logo, faz um ataque, mas não consegue ver o quão liberal foram as doutrinas que levaram ao surgimento dos toda luta por direito é necessariamente uma luta liberal, dentro do âmbito liberal. E não há direito sem luta, né? Exato. Acontece que o Brasil, nós temos não dá para generalizar, mas de algum modo o pensamento conservador no Brasil, ou uma classe, ou parte de uma classe social predominantemente formada por conservadores, sequer conseguem ser liberais. Sequer conseguem entender o conceito. Não é? Olha, quem me dera se lessem Adam Smith. Quem me dera. Não é? Se lessem Keynes, né? Não é? Quem me dera. Quem me dera. Ô, Adriana, então, assim, no seu trabalho de mestrado, seu segundo mestrado, você aborda o ensino de história e, particularmente, os direitos humanos, né? E aí, lógico, estou fazendo a ponte porque você está falando que o Dom Adriano era um militante dos direitos humanos, né? O seu envolvimento com o objeto, imagino que deva ter sido considerável, né? E aí você traz isso para o seu projeto de mestrado segundo. E qual é a área que você fez o mestrado? Mestrado profissional em ensino de história. Ah, ótimo. Maravilha. E me fala, então, como é que foi isso? Eu queria falar sobre direitos humanos, né? E quando você entra, eu fiz na Unifesp, e quando você entra nesse mestrado profissional, você não tem obrigatoriamente que apresentar um projeto, né? Então, você vai desenvolvendo o seu projeto durante o curso. E eu manifestei o meu interesse em falar sobre direitos humanos e os professores foram me conduzindo a atrelar os direitos humanos ao ensino de história, que era o mote principal do curso, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que os direitos humanos devam ser ministrados apenas pelos professores de história. Claro. O meu livro, o segundo livro, que se chama Respeito é Bom e Eu Ensino, Direitos Humanos e Ensino de História, a gente precisaria apresentar uma dimensão propositiva, né, como resultado do nosso trabalho, e eu apresento lá no final uma sequência didática de aulas que os professores do ensino fundamental e médio podem ministrar abordando os direitos humanos, com metodologias modernas, metodologias ativas, né? Eu fiz um trabalho com a metodologia da história oral, então eu entrevistei professores que trabalhavam essas metodologias em sala de aula e abordavam questões dos direitos humanos. Mas o livro e a dissertação de mestrado, ela é voltada para todos os professores que desejam trabalhar a temática de direitos humanos em suas aulas, né? Independentemente de ser de história, não. Mas, como eu sou professora de história, eu acho que a história é uma disciplina fundamental para se trabalhar os direitos humanos, porque a história lida com transformações, com permanências, e a gente trabalha com os movimentos sociais, a gente analisa as lutas das chamadas minorias, vamos colocar isso aqui entre aspas, né, das minorias e das mudanças que aconteceram durante o tempo em que o ser humano está agindo na Terra, né, todas essas transformações. E os direitos humanos, a Carta é de 1948, mas o ser humano e a preocupação com o Estado humano é muito antiga. Está na história. Não, com certeza. Então, assim, eu queria que você apontasse para mim, Adri, qual é eu falo Adri porque é amiga, hein, meu? Pode falar, Adri. É ex-aluna, é professora, é doutora, me dá aula e é amiga. Não. Assim, quem me dera te dar aula. Como é que você vê, então, o papel
dos movimentos sociais na construção e na defesa dos direitos humanos, você estava falando, fazendo essa fala mais ou menos aí, né? Uhum. Assim, e principalmente assim, pensando o Brasil de hoje. Tá, contemporâneo, né? A gente pensa assim, os direitos humanos podem ser divididos em 3 gerações, né? Então, teve a primeira geração, que foi aquela geração do século XVIII ainda, com a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E que era um documento muito liberal, né? Muito, nem sei se eu posso dizer isso, se não ficar anacrônico, mas assim, muito individualista, né? Muito restrito a quem seriam esses homens, esses cidadãos e tudo isso, né? Depois nós tivemos e a propriedade era uma coisa muito protegida na primeira geração. Depois teve a segunda geração, que foi ligada mais ao ser humano, ao direito ao emprego, ao salário, né, e tal, às questões sociais e tal. E depois veio a terceira geração, que é a proteção mesmo de todos os seres humanos, né? E começaram as lutas desses humanos que estavam sendo meio que esquecidos até então e que não tinham os seus direitos plenamente reconhecidos, né? Como a gente vê o movimento negro, indígenas, os direitos das mulheres, né? Essas lutas identitárias. Isso começa com os movimentos sociais das décadas de 70 e 80, que fortaleceram essas lutas identitárias, né? Você vê principalmente o movimento negro, né? Os direitos das mulheres foram muito discutidos, né? As mulheres em luta, né? A questão indígena, e todos esses movimentos sociais que se fortaleceram nas décadas de 70 e 80 tiveram algumas conquistas efetivadas na Constituição de 1988. Então, os movimentos sociais são essenciais para se falar em direitos humanos e se reconhecer os direitos efetivamente dos seres humanos. Se a gente pensar que a Constituição de 88, né, o ordenamento jurídico originário, né, a gente fala, né, no direito, né? Se ali funda um novo país, né, o país é fundado com essa gente, né, com esse movimento, com essa luta, com essa coisa toda, com essa participação popular, né? Depois a gente vê na história dos últimos 30 anos isso sendo minado passo a passo, mas em geral é conquista de direito. Conquista, né? Tudo com muita luta. Inclusive, essa parte foi uma parte muito importante do meu trabalho, da minha tese de doutorado, porque eu trabalhei os movimentos sociais das décadas de 70 e 80 em Nova Iguaçu, né? Então, eu fiz uma pesquisa num lugar, particularmente, porque eu tinha que fazer um recorte espacial, e também era o lugar o qual eu já estava acompanhando, a minha pesquisa já vinha acompanhando há bastante tempo. E eu entrevistei pessoas que fizeram parte desses movimentos sociais, principalmente pela saúde em Nova Iguaçu, né? Mas você vendo uma periferia como a Baixada Fluminense, você analisando os movimentos sociais de uma periferia como a Baixada Fluminense, você pode universalizar, eu não diria, mas analisar esses movimentos a partir de Nova Iguaçu, como esses movimentos pipocavam em outras periferias do Brasil nessas décadas, por causa da industrialização, do grande boom que houve nos anos 70, das migrações. Né? Não é algo isolado, é um fenômeno. Né? Foi um fenômeno. Então, assim, você pesquisou em Nova Iguaçu? Sim, mas isso não quer dizer que aconteceu só em Nova Iguaçu. Né? Lá é uma microcélula. Exatamente. Né? Aconteceu em todos os lugares que recebiam investimentos para o desenvolvimento industrial e todas essas coisas, e se criava ali toda uma periferia para a geração de mão de obra, para fornecer mão de obra para essas nascentes indústrias. Né? Agora me diz uma outra coisa. Então, como você vê, qual é a importância de estudar essa história que você
conta da década de 70, 80, com foco nos temas como os direitos humanos, e, ao mesmo tempo, está falando das ditaduras, da ditadura política, que era também um contexto de ditaduras na América Latina, né? Em que a religião também foi importante, não só aqui, então também a gente está vendo um fenômeno como o do Hipólito, né? Mas também tinha outros padres, outros movimentos da igreja, principalmente da teologia, em outras partes da América Latina e tal. Então, qual é a importância de se estudar a história do Brasil com esse foco? Entender que tudo estava interligado, né? É compreender que essas ditaduras não foram por acaso, né? Essas ditaduras, principalmente do Cone Sul, que a gente fala, né, foram pensadas, né, e foram patrocinadas, e tinham um objetivo, né? E a resistência da igreja nessa América católica que nós falamos foi de fundamental importância para a igreja, que já estava preocupada com a perda de fiéis, né? E a igreja assumindo aí eu não vou dizer o protagonismo, porque o protagonismo estava nos participantes dos movimentos sociais, mas a igreja assumindo o papel de organizadora e de compreender a religiosidade de uma outra forma. Aí eu te pergunto, a igreja ou agentes da igreja? Não pela igreja, mas então, agentes pertencentes à igreja. Vamos pensar que a teologia da libertação foi resultado do Concílio Vaticano II, né? Então, foi em 62, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II ele já propunha mudanças da relação da igreja com as outras religiões e com os seus fiéis. Nessa mudança, nessas transformações da própria instituição, que foi se transformando ao longo do tempo, né, que estourou a teologia da libertação em Medellín, em 1968. Em uma região explosiva, que era a América Latina, com a sua maioria da população vivendo na pobreza, né? Vem uma religião, a religião fala, você não precisa se conformar com isso, você pode lutar para transformar isso. Aí o papel da igreja foi fundamental. A igreja assumiu um papel de ajudar na transformação social, né? Claro que nem toda a igreja, nem todos os agentes da igreja assumiram essa posição. Quando você falou, por exemplo, do conservadorismo inicial, a gente sabe que inicialmente a igreja apoiou o golpe, parte da igreja apoiou o golpe, né? Até dizem que é uma lenda, mas eu não acredito que seja uma lenda, porque nesse momento o Dom Paulo vivia em Petrópolis, né? E disse que ele foi lá benzer as tropas que estavam indo em direção ao Rio, e depois ele se torna um ícone da resistência da teologia da libertação, porque, de repente, ele acreditava realmente que a chegada dos militares ao poder ia frear alguma coisa muito pior que poderia acontecer. Mas depois, diante do que ele viu acontecendo, das torturas e tudo mais, ele, como todo ser humano, tem o direito de mudar de opinião e se colocar contrário àquilo que estava acontecendo. E outros agentes não mudaram. O Dom Adriano sofreu muita perseguição dentro da própria igreja, né? Então, assim, não foi toda a igreja assumiu essa abordagem? Não, mas era uma determinação da CNBB, tá? Porém, isso foi sendo enfraquecido com o tempo, principalmente com a ascensão do João Paulo II ao poder em 1979, a ascensão dele ao papado, né? Ele enfraqueceu a teologia da libertação e fortaleceu o que chamam hoje de RCC, Renovação Carismática Católica, que é uma outra proposta de se viver a religiosidade. Não mais uma religiosidade voltada ao coletivo, à comunidade, mas voltada ao individual,
né? O eu mesmo com o divino em mim, né? Essa realização. Nenhuma crítica, nenhuma... apenas Até diferenciação. Eu estou a caráter, né? Totalmente católico. Apenas uma diferenciação da postura da igreja, claro. que foi uma postura das religiões cristãs de uma forma geral, porque a gente viu a partir daí, a partir do final da década de 80, né, uma ascensão do neopentecostalismo com um discurso muito mais individualista, né, do que coletivista. Sim, bom, essa conversa toda assim, tem um contexto, né? A Adriana ela foi convidada por mim para participar da Semana de História e Pedagogia, e essa Semana de História e Pedagogia é justamente a semana em que se lembra o início da ditadura militar no Brasil, né, que foi, na verdade, naquele contexto a gente pode chamar ainda de um regime militar entre 64 e 68, depois a gente tem um fechamento mais duro aí, enfim, mas é onde inicia o período mais bárbaro e triste, mais sombrio da história desse país. Então a Adriana vai falar sobre essas coisas nesse encontro que nós vamos ter em abril, na primeira semana de abril, haverá divulgação para vocês, e no mais, infelizmente, nós estamos fechando o programa, né? Eu queria agradecer a Adriana a gentileza de ter vindo falar conosco. Muito obrigada, Henri. Eu faço sempre tudo que você pede. Estamos terminando, então, mais um encontro no nosso podcast de História e Pedagogia da FIG Unimesp, e eu espero vocês no próximo programa. Até breve. Até breve.